Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. O título desta quarta semana é Andar na Verdade como um Novo Homem. O título da quarta-feira, Cristo habitando e governando o nosso ser. O versículo, Efésios 4, versículos 20 e 21. Não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. E obrigado, pois a cada dia o Senhor tem nos dado a sua palavra. O Senhor tem falado conosco, tem nos instruído. O Senhor tem nos mostrado o caminho. Na verdade, o Senhor é o próprio caminho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho tem fluído para nós, um rio da graça, um rio de vida, que a cada dia enche o nosso interior e nos faz transbordar. Transbordar o que o Senhor é, o que o Senhor tem nos dado, as tuas riquezas, também para outras pessoas, para nossa família, para as pessoas ao nosso redor, para todas as pessoas que o Senhor quer levar esse rio da graça. Também hoje, Senhor, nós te rogamos, continua nos guardando em Ti, guardando-nos em Teu nome. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, afasta de nós as ciladas do maligno, as tentativas de nos tirar do Senhor, de arrancar de nós o desfrute do Senhor, de nos fazer tropeçar, de seguir outro caminho que não seja o caminho vivo. Senhor, afasta de nós todo o mal, principalmente o que nós não enxergamos, que se aproxima de nós. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Nós podemos permanecer em Ti e estaremos seguros. Senhor, nós confiamos plenamente em Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo o que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje é Cristo habitando e governando o nosso ser. A realidade, irmãos, quando nós falamos de encabeçamento, essa frase é a realidade do encabeçamento de Cristo. Se eu tomo as decisões, se eu escolho o caminho, sem me importar com o que Cristo quer, eu não estou encabeçado, eu não tenho a realidade do encabeçamento. Se eu, em qualquer decisão que eu vou tomar, irmãos, eu me preocupo, qual é a vontade do Senhor? O que há na palavra? O que o Espírito me diz? Então veja, ali há uma realidade do encabeçamento. Quando nós não estamos encabeçados por Cristo, irmãos, apesar de nós sermos nova criatura, nós ainda vivemos pelo velho homem. A vida da igreja, ela precisa ser vivida no novo homem. É como o Senhor disse certa vez no Evangelho de Mateus, você não pode colocar vinho novo em odre velho, porque o odre velho se rompe e aí vaza todo o vinho. Isso quer dizer o quê? A vida de Deus, irmãos, que é uma vida nova, ela não pode ser vivida, primeiramente ela não podia ser colocada em nós como um velho homem. Então o Senhor fez a obra de redenção, ressuscitou, nos deu uma nova vida. Fomos regenerados, hoje somos uma nova criatura. Mas esse odre para conter a vida de Deus, esse vaso que contém o tesouro de Deus, ele não pode ser como o velho homem. Se eu for viver, apesar de ser um novo homem, se eu for viver como o velho homem, esse vinho, irmãos, esse odre, ele não suporta, ele se rompe, o vinho vaza. Isso quer dizer o quê? E o que tem relação com o dia de hoje, a quarta-feira? Então, para entender melhor, eu vou ler aqui na página 61, o segundo parágrafo. Veja só. As colunas, aqui primeiro deixa eu explicar, falando de 1 Timóteo 3,15, Paulo falava para Timóteo sobre a igreja, ele diz assim, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte ou base da verdade. Isso é muito importante, irmãos. Porque no versículo 16, Paulo fala,
Evidentemente, grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade, irmãos, primeiramente, Cristo foi manifestado na carne, mas agora a igreja, como a casa do Deus vivo, vivendo, como a coluna e a base da verdade, vivendo a Cristo, mostram o mistério da piedade. A palavra piedade, para vocês se lembrarem, ela não quer. Hoje a gente usa de uma forma diferente. Quando você fala de alguém piedoso, talvez você pense em alguém misericordioso, alguém religioso, mas o sentido grego da palavra piedade é como se fosse uma palavra que não existe no nosso português, seria deusdade, que seria você viver Deus e expressar Deus. Então no versículo 15 e versículo 16 de 1 Timóteo, Paulo apresenta a igreja, a casa do Deus vivo, que é a coluna e a base da verdade. O resultado de ser a coluna e a base da verdade se expressa no nosso viver. O mistério da piedade é uma questão de viver. É Deus expresso, manifestado na carne. O Senhor Jesus, ele não viveu como homem e como Deus, não é? Porque ele manifestou Deus na sua carne apenas 3 anos e meio, irmãos. Ele viveu toda uma vida humana. Ele viveu 33 anos e meio. Nós agora temos, como igreja, temos então a responsabilidade de manifestar Deus na carne. Esse é o mistério da piedade. Então, baseado nisso, eu vou ler página 61, segundo parágrafo. As colunas são a parte estrutural de um edifício, servem para sustentar o peso e precisam ter uma base sólida, resistente. É a igreja que sustenta a verdade hoje na terra. Eu vou ler isso de novo, irmãos, porque isso é forte. É a igreja que sustenta a verdade hoje na terra. Por isso, nosso proceder precisa expressar a verdade e a realidade. E isso não vem de mero ensinamento, mas de Cristo habitar e governar o nosso ser. Efésios 4, 20 e 21 dizem: não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O versículo não diz aprendestes de Cristo, como se ele ensinasse uma lição, mas aprendestes a Cristo, que significa que é o próprio Cristo vivendo em nós. Veja, irmãos, a maneira como Paulo ele escreve o livro de Efésios é realmente algo que você não vê, é o homem que escreveu. Isso vem de Deus. Por quê? Nós estamos falando aqui, hoje na quarta-feira, de viver a Cristo. Não adianta, irmãos, eu ter a verdade em mim e não expressar a verdade para o mundo. Então a igreja, ela está aqui também para expressar a verdade. Então quando as pessoas olham para a igreja, elas têm que olhar e ver a verdade, que é Cristo. Agora, quando eu falo da igreja, eu não estou falando do templo, do local de reuniões. Eu estou falando do nosso viver. Entende? E por que eu falei sobre o modo como Paulo escreve o livro de Efésios, logicamente inspirado pelo Espírito Santo? Porque no primeiro capítulo, ele apresenta o rio da graça fluindo, que são as bênçãos do Deus triuno. E ali, irmãos, ele mostra claramente que aquilo vai produzir o corpo de Cristo, a edificação do corpo de Cristo. Então, todas essas bênçãos que nós recebemos, toda a graça que nós recebemos, não é para o meu viver individual simplesmente, para que eu viva da maneira que eu ache melhor. Um cristão que não entende que precisa ter um viver de corpo, ele não entendeu um grande princípio da Bíblia, da palavra de Deus. Então ele mostra essas bênçãos. No final do capítulo 1 ele mostra o corpo de Cristo. No capítulo 2, no final, o corpo de Cristo. Então você vê o corpo de Cristo em praticamente todos os capítulos de Efésios. Agora veja só, quando ele começa a mostrar essa visão, porque a visão, irmãos, é muito importante. Se nós não temos visão, se nós não temos a revelação correta, nós não edificamos a igreja, nós não ficamos numa posição adequada para edificar a igreja, nós começamos a edificar outras coisas, coisas paralelas. Então,
Paulo, no primeiro capítulo, irmãos, ele ora, ele faz uma oração. E ele ora, veja, irmãos, ele ora ao Pai da Glória para que ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do nosso coração. O que quer dizer isso, irmãos? Paulo estava orando para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação para nós recebermos essa visão, o que ele está tentando mostrar no livro de Efésios. Nós falamos, essa semana, falamos um pouco também a semana passada sobre o espírito do nosso entendimento. Paulo, em Romanos 12, ele fala para nós renovarmos a nossa mente. Tudo isso é importante, irmãos. Tudo isso vem quando o Senhor vai nos dando espírito de sabedoria e revelação. Ele revela as coisas espirituais para nós. Quando o Senhor revela algo para nós, como por exemplo, quando ele revelou a igreja em Mateus 16, isso se torna uma visão. Essa visão é algo que governa a nossa vida. É no cerne dessa visão que Deus nos dá que muitas vezes Satanás ataca. Por exemplo, veja com relação a Eva o que aconteceu. Ali, irmãos, Deus deu claramente uma ordem para eles. Então essa ordem quer dizer o quê? É uma visão governante. Mas Satanás tentou embaralhar, tentou abrir muito, a visão, esticar a palavra de Deus. E aí Eva então foi enganada. Quando nós recebemos, irmãos, da parte de Deus essa visão, nós estamos falando de Deus nos mostrando a sua palavra, nos revelando a sua palavra, nos mostrando a verdade. Por exemplo, quando a igreja foi mencionada em Mateus 16, ela nunca tinha sido antes mencionada, mas no Antigo Testamento havia várias figuras, sombras, tipos da igreja, até que o Senhor mencionou nominalmente, olha, eu vim para criar, gerar, ou melhor, e edificar a minha igreja. Então, primeiramente, irmãos, Paulo ele diz, eu oro ao Pai da Glória para que ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, se nós não orarmos para o Senhor nos dar cada dia um espírito de sabedoria, de revelação, para ver as coisas espirituais, aí nós vamos ficar igual Efésios 4,14, como meninos que são levados por todo o vento de doutrina, porque não tem uma visão governante. Agora, o que isso tem relação com o que nós estamos falando sobre andar na verdade? Quando chega o capítulo 4, Paulo ele começa, até então ele está mostrando uma visão, irmãos. E essa visão é uma visão celestial, mas a partir do capítulo 4, ele sabe que essa visão precisa ser aplicada à vida do cristão. Quer dizer, nós vamos andar. Ou seja, nós vamos ter nosso viver familiar, o nosso viver social, enfim, o nosso viver com os irmãos também. Então, ele começa o capítulo 4 falando sobre andar. Andar de modo digno da vocação que o Senhor nos deu, do chamamento do Senhor. Se você olhar a primeira oração, você vai ver que ele fala sobre iluminar os olhos do nosso coração para saber qual é a esperança do chamamento. Você percebe? Isso está ligado. Se eu não tenho essa visão governante, irmãos, eu não entendo o meu chamamento. Eu não entendo o alvo, para onde eu tenho que ir. Por isso eu preciso espírito de sabedoria, de revelação, para entender aquilo que o Senhor está fazendo, para onde o Senhor está me levando. Muito bem. Então, a partir do capítulo 4, ele vai falar sobre o andar. Então, você vai ver ali muitas coisas, irmãos, que vão ser expostas no nosso andar. Nesses capítulos, a partir do capítulo 4, ele vai falar sobre andar na verdade, sobre andar no amor, andar na graça, andar na luz, andar no Espírito. Então, quer dizer, isso é uma aplicação da visão à nossa vida. É por isso que no capítulo 3, ele faz outra oração. Então no capítulo 1 ele orou para que o Senhor, o Pai da Glória, nos conceda espírito de sabedoria e revelação para ver a visão que ele, Paulo, estava vendo. Mas aí no capítulo 3, na segunda oração que ele faz, ele diz assim,
Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Porque o que é o homem interior? É o nosso espírito. Por que, irmãos, Paulo fala sobre ser fortalecido com poder no nosso espírito, mediante o seu espírito, no nosso homem interior, no nosso espírito? Porque a partir do capítulo 4, nós vamos começar a andar. E um cristão, irmãos, ele precisa andar seguindo o Espírito. Como eu vou andar seguindo o Espírito, se primeiramente eu não tive uma visão celestial, se eu não entendi a visão, o meu chamamento? E como eu vou andar se o meu espírito está enfraquecido? Então essas duas coisas são muito importantes. Nós temos a visão clara do chamamento do Senhor, para nós não nos desviarmos e nós aquecermos sempre com poder, pelo Espírito de Deus, o nosso homem interior, o nosso espírito. Eu falei aquecer, mas a palavra correta é fortalecer, perdão. É exercitando o nosso espírito, é fortalecendo o nosso espírito com o poder de Deus, que nós podemos andar nesse mundo, mostrando para as pessoas o que é a verdade. Não ache que se você andar no seu velho homem, no seu natural, você vai mostrar a verdade para as pessoas. A verdade, irmãos, ela só é mostrada para as pessoas quando nós estamos no Espírito. Nós só andamos corretamente, irmãos, quando o nosso Espírito está fortalecido. E aí, para fortalecer o Espírito, irmãos, nós temos muitas ferramentas. Nós temos a imersão na palavra, nós podemos orar e ler, nós podemos cantar, nós podemos orar, enfim, nós podemos decorar versículos, e aí você se lembra do versículo, é o que nós falamos ontem, sobre colocar a mente no Espírito. Isso vai fazendo, irmãos, com que o nosso espírito fique fortalecido com o poder de Deus. E o versículo seguinte diz: e assim habite Cristo no vosso coração, estando arraigado e alicerçado em amor. Então esse exercício do Espírito faz com que Cristo, e aqui a palavra habitar não é uma simples visita que alguém faz. Habitar significa ser o dono da casa. Então esse exercício do Espírito cada vez mais, irmãos, faz com que o Senhor nos encabece, sendo o dono do nosso coração, da nossa casa. Isso vai nos arraigando e alicerçando em amor. E aí, irmãos, nós andando nesse mundo, nas nossas obrigações do dia a dia, nós conseguimos expressar o Senhor. Aí é o mistério da piedade. Manifestar Deus na carne. Isso, irmãos, vai nos dar um viver, como Paulo fala no versículo 24 do capítulo 4, um viver em justiça e retidão, que é santidade. Então, quando você lê o capítulo 4, você vai ver coisas muito práticas, coisas que tocam no nosso dia a dia. Por exemplo, os versículos 25 em diante. Veja, eu vou ler rapidamente, porque na verdade meu tempo já acabou. Mas veja como são coisas do nosso andar, do nosso viver prático. Ele fala assim: por isso, a partir do versículo 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, essa questão da mentira, irmãos, é uma questão do nosso dia a dia. Muitas vezes nós recorremos à mentira. Por quê? Porque ainda nos falta ser consistentes com relação à verdade. Falta ainda crescimento de vida, irmãos. 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. São coisas práticas. Pedro deu lugar ao diabo em Mateus 16. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Veja, irmãos, isso é coisa do dia, prático. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, irmãos, para o nosso andar, lembre-se, nós precisamos sempre ser fortalecidos com poder
mediante o Espírito de Deus no nosso espírito humano. E isso nós fazemos, irmãos, sempre exercitando o nosso espírito, porque o poder de Deus hoje está disponível, irmãos, para nós. Isso vai nos fazer expressar o Senhor, porque vai nos dar um viver de justiça e santidade. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos agora colocando as gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Você acessa o YouTube, Igreja que está em Ribeirão Preto, na parte de vídeos você encontra as gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.